contar para você a história uma vez que um professor me elogiou tanto que eu acabei caindo do cavalo. Ainda era época do pré-vestibular para medicina, eu estava fazendo ângulo, então aquelas salas cheias de gente, mais de 300 pessoas, turma A, e era bem o período assim crítico de revisão da segunda fase, que é um momento assim de muita apuração, de revisão, ali tá assim aquela reta final de quem já passou para a primeira fase, estava indo bem, e eu tinha ido muito bem naquela época, eu estava assim com mais de 15 pontos acima da nota de corte na FUVEST, tinha realmente ido muito bem. E aí o que aconteceu? A gente teve uma aula de biologia, e biologia para quem presta medicina, pelo menos naquele tempo, era assim uma das matérias primordiais para a gente muito bem, perfeito. Então imagina assim, aquele clima acirrado, sala cheia, competitivo, todo mundo querendo ser melhor do que o outro, ir melhor do que o outro, acertar mais nas respostas. Pois bem, a gente estava tendo uma revisão, lembro até hoje, isso aí faz um tempo já, a gente estava fazendo uma revisão a respeito de diferenças botânicas entre uma planta e outra, e a gente estava resolvendo uma questão a respeito de diversos tipos de características que só as monocotiledôneas têm, não precisa entrar em detalhe aqui, isso não é relevante para o vídeo, mas aí qual é o ponto? Naquela época eu estava assim bem, estudando bem, eu estava indo bem, eu estava assim com a média alta, tinha passado bem com a nota de corte, eu estava com tudo na ponta da língua. E aí teve essa questão que nós estávamos resolvendo ali, então imagina aquela sala cheia de gente, ambiente competitivo, e aí o professor listou, a gente foi falando e ele foi listando, e todas aquelas características que a gente poderia colocar, que eram das monocotiledôneas. Pois bem, aí ficou um silêncio assim, e eu lembrei de uma característica que só tinha sido mencionada uma vez ao longo do ano e que não fazia nem parte do gabarito. E eu disse, professor, o reforço em U lá do tecido da raiz. Aí ele parou assim, olhou para mim, parou a sala inteira, ficou olhando para minha cara. Por quê? Porque isso nem estava no gabarito, isso estava além do gabarito. O professor olhou, apontou para mim e disse assim, a vaga é sua. Imagina, todo mundo me olhando com aquele olhar de condenação, vixe, esse aí já passou, né? E o professor dizendo, a vaga é sua, porque ninguém nunca tinha lembrado daquele pequeno detalhe. Pois bem, passando-se a segunda fase, o que aconteceu? A prova de biologia, que é então uma das que eu estava mais afiado na matéria, foi justamente a que eu fui pior. Então naquela época a segunda fase valia 40, eu acabei tirando 12. E eu sempre fiquei refletindo, não, a culpa não é do professor, entende? Eu não tô, veja bem, não tô culpando o professor que eu fui mal naquela prova de biologia, não tô culpando o professor. Mas eu sempre fico examinando, assim, poxa vida, o que acabou acontecendo? Eu fui para a prova tão confiante, que quando eu comecei a ver algumas perguntas ali, que eu não estava entendendo bem a pergunta, o nervosismo tomou conta. E eu não consegui trazer aquele conhecimento que estava na minha memória, na ponta da língua, como se diz, afiadíssimo, eu não consegui colocar ali nas questões escritas. E o que acontece? De 40 caiu para 12, e aí eu que estava entre os top primeiros do vestibular, caí lá para baixo nas listas, tá? Então, que primeira lição que eu tiro desse momento? Não vá para um concurso, para um momento de prova com arrogância, entende? Achando que você é melhor do que os outros. Eu não sei se eu estava arrogante, mas eu tinha uma confiança extrema demais, que eu sabia mais, porque todo mundo dizia isso, e porque meu ranking era muito alto, e tal. Na hora, aquilo me desconcertou, por mais que eu soubesse, por mais que eu fosse realmente bom, o nervosismo atrapalhou, entende? Então, eu fico assim refletindo, esse é um primeiro ponto. Vá na humilde, na boa, vai com calma, porque a chance de dar certo é muito maior. E o segundo ponto é, eu não conhecia nenhum recurso para me acalmar. Eu não conhecia, eu só trabalhava com truques mentais e do jeito que a vida é. Se eu soubesse o que eu aprendi já hoje, o que eu venho estudando hoje com neurociência, se eu soubesse respirar direito, se eu soubesse pontos da minha fáscia muscular que eu pudesse fazer uma liberação para me acalmar mais, se eu soubesse os mecanismos cerebrais de inibição do centro do medo, a hora que o medo tomou conta eu comecei a entrar em branco naquela prova, poxa vida, se eu soubesse utilizar meu córtex pré-frontal do jeito que eu sei hoje, né? Então valeria muito mais a pena, talvez minha história tivesse sido diferente, não dá para dizer que sim nem que não, porque já aconteceu. Mas esse conhecimento hoje está todo disponível dentro da neuroelasticidade, como entrar num estado de calma mais profundo, como assumir o controle em momentos de mais dificuldade, porque nem sempre com truques psicológicos é possível, e tem momentos que a coisa é mais difícil, não necessariamente é um momento ruim, mas às vezes é um desafio.
E às vezes no desafio precisa ter calma, clareza para tomar uma decisão mais assertiva, ou escolher melhor uma resposta, ou falar de um jeito que resolva melhor a determinada situação. E na época eu não conhecia muitos recursos para isso não. E hoje, no método da neuroelasticidade, eu já venho ensinando dezenas de pessoas aí, 25 recursos que você pode utilizar para ter um controle do sistema nervoso mais eficiente. Não é só lidar com o estresse, é aprender as formas de controle do sistema nervoso e provavelmente, se você antecipar esse conhecimento, aprender o quanto antes, provavelmente em momentos de dificuldade você vai ter uma condição de tomar uma decisão com mais clareza, que é isso que eu desejo que eu tivesse tido naquela época, e é isso que eu desejo para todo mundo. Eu tenho certeza que você pode ter resultado. Eu tenho já dezenas de alunos tendo resultado todos os dias, em todos os aspectos da vida, tá certo? Então fica aí esse recado, vai na humilde, aprenda formas de não se desesperar. Se você quiser aprender controle e gerenciamento de sistema nervoso na prática, no dia a dia, na hora que o bicho tá pegando, tá aí disponível a neuroelasticidade, o link tá na bio. Um abraço e até a próxima, que a força esteja com você.